A paz do Senhor, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Vocês conhecem a doutrina bíblica do pecado? A doutrina bíblica do pecado, ela é fundamental para a compreensão da necessidade da salvação em Cristo. A Bíblia descreve o pecado como uma transgressão da lei de Deus, 1 João 3, verso 4, e como uma condição universal da humanidade, Romanos 3 e 23. Neste vídeo, vamos apresentar a origem do pecado, a universalidade do pecado, as consequências do pecado, a solução para o pecado através do sacrifício de Cristo e a necessidade do arrependimento e da fé para alcançar esta salvação. Vamos lá. Número 1. A origem do pecado. A Bíblia ensina que o pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva no Éden. Gênesis 3, verso 6, diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Em Romanos 5, verso 12, está escrito: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. A queda de Adão não apenas trouxe o pecado para ele, mas para toda a humanidade. Todos os descendentes de Adão nasceram com uma natureza pecaminosa, separados de Deus. Então temos aqui a origem do pecado. Número 2, a universalidade do pecado. A Bíblia ensina que todos os seres humanos são pecadores por natureza e por escolha. Romanos 3, verso 10 ao 12, diz assim: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Em Romanos 3 e 23, diz assim: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém pode afirmar estar livre do pecado, pois ele afeta toda a humanidade, independentemente de posição social ou religiosa. Temos aqui a extensão ou a universalidade do pecado. Número 3. As consequências do pecado. O pecado tem consequências espirituais e físicas. Em Isaías 59, verso 2, está registrado assim: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em Romanos 6 e 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. A principal consequência do pecado é a separação de Deus, levando à morte espiritual e, sem arrependimento, à condenação eterna. Então, aqui nós temos as consequências danosas geradas pelo pecado. Número 4. A solução para o pecado, o sacrifício de Jesus Cristo. Deus, em sua graça e misericórdia, ele providenciou a solução para o pecado por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Em João 1, verso 29, está registrado assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 2 Coríntios 5 e 21 diz assim: Aquele que não conheceu o pecado,
o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em 1 João 1, verso 7, está registrado assim: Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A única solução para o pecado é a redenção, através do sacrifício de Cristo, que pagou o preço pelos nossos pecados na cruz. Então temos uma solução preparada pelo próprio Deus através do seu unigênito, o seu Filho amado, Jesus Cristo. E por fim, número 5, a necessidade do arrependimento e da fé. A salvação do pecado exige uma resposta do ser humano. Qual resposta é essa? Arrependimento e fé em Jesus. Em Atos 3:19 diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Em João 3:16, texto áureo da Bíblia, está registrado assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem arrependimento e fé em Cristo, a pessoa continua debaixo da condenação do pecado. Conclusão: a doutrina do pecado é essencial para compreendermos a necessidade da salvação. O pecado é uma realidade universal, traz consequências eternas, mas Deus, em seu amor, providenciou um meio de redenção, de resgate do homem, do ser humano perdido, através de Cristo. Cabe a cada pessoa reconhecer seu estado pecaminoso, arrepender-se e crer no Evangelho para ser restaurada a comunhão com Deus. Em Romanos 8, verso 1, diz assim: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Jesus é a única solução para o problema do pecado. Quem nele crê recebe perdão e vida eterna. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando todos os professores, juntamente com seus alunos, em nome de Jesus. Amém.